Oi vocês que ainda assistem os meus vídeos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Faena e eu tô indo pro 5º período de Engenharia Mecânica na UFRJ, porém isso é mais complicado do que parece. Eu fiquei tanto tempo sem gravar um vídeo que eu pensei que quando eu voltasse ia ser com o pé direito e de fato, cá estou eu vim falar de uma coisa um tanto quanto complicada e pesada. De vez em quando é necessário que a gente fale de coisas que são sérias. Eu não sei se vocês sabem, mas todo ano existem 3 universidades que brigam pelo título de melhor universidade do país, que são a USP, a Unicamp e a UFRJ. Quando você entra para o corpo discente, ou seja, você se torna aluno de uma dessas 3 universidades, você começa a se questionar por que tem tanta gente que acaba desistindo dos seus cursos dos sonhos, mesmo estando numa das melhores faculdades do país. Por que tem pessoas que reprovam várias e várias vezes a mesma matéria? E, de forma geral, por que as pessoas elas começam a perder o brilho nos olhos? Porque sim, é um fato, o brilho nos olhos do estudante universitário ele vai desaparecendo gradativamente. Não é pra menos, né? Se você disputa entre os melhores, o que você tem que fazer pra se destacar entre eles? É uma resposta óbvia, você tem que aumentar o nível de dificuldade. Coisas que poderiam ser muito simples, elas acabam por se tornar muito complicadas e às vezes até um monstro de 7 cabeças por um motivo que é muito simples: manter o título. Eu não tô reclamando do aumento do nível de dificuldade. Pelo contrário, eu acho importante porque isso ajuda a preparar a gente e a nos tornar, de certa forma, profissionais mais bem preparados a lidar com situações complicadas. Mas veja bem, quando você aumenta o nível de dificuldade de uma coisa que ela naturalmente já é complicada, você começa a pressionar aqueles que fazem o nome da universidade valer. Ou seja, nós, os alunos. Todos nós viemos do ensino médio cheio de brilho nos olhos, com vontade e felicidade, até a gente receber o primeiro choque que a universidade nos dá. E acreditem que em quase todos os casos, em quase todos os cursos, o choque vem rápido demais e você não está preparado para ele. Óbvio, eu não posso falar de todos os cursos, porque eu não curso todos os cursos, eu faço engenharia, mas falando da engenharia, eu posso afirmar para vocês que o nosso tempo de reação é tão mínimo que ele tende a 0, né? Enfim, piada de exatas. O que eu quero dizer com isso é que a gente faz uma prova e aí a gente já recebe em pouco tempo a nota daquela prova e se a gente for mal, a gente não tem tempo de reagir como qualquer ser humano reage quando a gente vai mal em alguma coisa. Ou seja, a gente não tem tempo de ficar triste, de se lamentar ou de ficar sequer chateado, porque muito provavelmente no dia seguinte você já tem uma prova e no dia seguinte do dia seguinte você também tem outra prova para fazer. Enfim, você não para de fazer coisas, então você não tem tempo de reagir dentro da universidade, principalmente em cursos de exatas, que você está tão acostumado a conviver com máquinas que sem querer você acaba se tornando uma. Mas acreditem quando eu digo que nenhum de nós queria ser assim. Eu acredito que é preciso sim que exista um aumento progressivo da dificuldade dentro dos cursos, porém isso deve ser acompanhado junto com o apoio psicológico oferecido pela universidade, que acreditem é muito raro de ser encontrado e de fato não é bem amplo, não é divulgado e procurem saber quantas pessoas de fato recebem apoio psicológico e suporte emocional da universidade. São raros os casos. Ou melhor, a pergunta que deve se fazer é se esse apoio de fato ele existe. Eu sei que chega um ponto da nossa graduação que a gente começa a se questionar entre duas coisas: o que vale mais a pena? Seguir o meu sonho, me formar, ser uma profissional de excelência na minha área e no final das contas acabar sendo uma pessoa frustrada e um pouco problemática devido a todo o estresse acumulado durante o tempo de graduação, ou se vale mais a pena eu desistir disso e arriscar uma área um tanto quanto menos estressante, mais fácil, que pode sim me trazer felicidade. É uma pergunta muito difícil, mas todo mundo que entra já se perguntou se vale a pena e o quanto isso vale a pena. Não pensem que o estudante de universidade pública não paga a faculdade. A gente paga sim. Eu costumo dizer que a gente paga até com a alma.
E ok, você pode dizer que isso é exagero e que isso é white people problems, que traduzindo significa problema de gente branca, mas o buraco é um tanto quanto mais embaixo, porque usar esse boné com esse nome, com esse curso escrito, tem um peso absurdo pra gente. E claro que isso entra em problemas muito mais profundos, tipo, por que existe uma tendência dos alunos que vieram da ampla concorrência, ou seja, que vieram de escola particular no ensino médio, irem melhor do que os alunos que vieram de escolas públicas? Isso é claro quando você olha para as notas de corte. Pensem, por que as notas de corte da ampla concorrência são maiores que as notas de corte da galera das cotas? Porque eles pontuam mais, isso é óbvio. E por que eles pontuam mais? Porque eles foram melhor, eles tiraram mais pontos, eles acertaram mais questões. E por que eles acertaram mais questões? Porque o ensino deles é melhor, isso é um fato. Isso só prova que o aluno de escola pública, ele, na maioria das vezes, entra para a faculdade com um déficit muito grande. E acreditem quando disserem para você que quando você entrar na faculdade você vai estar sozinho e que não vai ter ninguém para te ajudar, porque de fato, se você não sabe nadar, eles vão te jogar em pleno mar aberto e você vai ter que descobrir como bater os braços e como respirar dentro d'água, porque é o que acontece com a gente que vem de escola pública sem nenhum suporte, sem nenhum apoio e perdidos, que eu acho que é assim como muitos de nós nos identificamos. Então pensem comigo, se você quer aumentar o nível de uma coisa que não existe um nivelamento básico, que na verdade é um tanto quanto desproporcional, e aí você começa a pressupor que todo mundo tem o mesmo nível e que todo mundo tem a mesma capacidade, e junto a isso não existir um suporte adjacente, eu digo em questões materiais, eu digo em questões psicológicas, físicas, enfim. Pensa, isso é um tanto quanto forçar a barra, né não? Eu amo meu curso, eu amo minha faculdade, e eu repito que é muito importante que a gente tenha consciência de que, cara, não foi fácil para entrar, mas vai ser ainda mais difícil sair. Se você tá no ensino médio, eu não tô falando tudo isso pra você perder as esperanças ou desanimar e pensar que, meu Deus, a faculdade é um bicho de 7 cabeças. De fato, ela é. Mas calma, não funciona bem assim. Eu mesma não desisti, eu mesma não perdi o amor pela faculdade e pelo meu curso. Só que eu tô dizendo tudo isso pra você sentir só com as minhas palavras um pouco daquilo que a gente vive todos os dias da nossa graduação. Chega um momento em que as suas dúvidas elas vão ter mais frequência do que as respostas para elas. E se você, meu caro amigo, já é universitário e está assistindo esse vídeo, tem 3 coisas que você pode fazer que vão te ajudar bastante nessa caminhada universitária. A primeira delas é procurar ajuda psicológica, que a gente às vezes acha que não é necessário, mas fazer uma terapia, arrumar alguma coisa que te distraia desse mundo universitário é bem importante. E aí eu paro na segunda coisa, que é arrumar um hobby. Período passado, eu arrumei um hobby que foi jogar Pokémon GO. Então eu joguei Pokémon GO o semestre inteiro. Isso foi muito bom pra minha ansiedade, porque isso de certa forma me tirava do ambiente universitário e trazia pra mim uma coisa um tanto quanto mais leve, me fez relaxar e foi muito bom pra mim. Passei em tudo, deu certo. E por último, eu acho importante você saber assumir para si mesmo e entender-se consigo mesmo com relação ao tempo. O seu tempo é diferente do meu tempo. O nosso tempo não é igual e nunca vai ser. Eu vou terminar esse vídeo deixando uma pergunta para reflexão de vocês. Qual é o peso que vocês pagam por estarem aonde vocês estão agora? Respondam essa pergunta nos comentários, se quiserem deixar perguntas também, enfim, ideias para vídeos, eu tô aceitando qualquer coisa, até porque gravar esse vídeo foi um tanto quanto complicado, porque eu tive certos bloqueios criativos por um tempo, mas saiu alguma coisa que eu queria falar e que eu precisava falar de algum jeito, enfim, foi uma decisão difícil, por onde eu devo começar novamente depois de tanto tempo sem gravar vídeo, e eu queria começar bem. É isso, eu espero que vocês gostem. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.